Prepare-se para uma viagem fascinante através da intersecção única entre arte, moda e cinema, onde a criatividade se entrelaça e desencadeia uma experiência visual extraordinária. Bem-vindo ao Intalks, sou Caio Felipe, estamos aqui em mais um episódio de número 9, esse que vamos falar sobre moda, cultura e arte. A arte, moda e cinema, explorando a conexão criativa. Especificamente esse tema muito interessante, acredito para alguns que estejam nos assistindo hoje também. E estou com duas convidadas aqui, já que trabalham na área, já têm uma expertise de moda, figurino, arte também. E vai trazer essa bagagem para a gente discutir temas para lá de interessantes e bem empolgantes. Antes da gente iniciar, já pedi para você deixar o seu like, participar aqui dessa interação conosco, quiser deixar o seu comentário e não esquecer de se inscrever no nosso canal, que também vai ser muito importante para fortalecer aí nesse início de projeto, tá ok? E o nosso Instagram está lá com todas as novidades, nossas programações, inclusive os cortes dos episódios. Você pode seguir a gente pelo @intalksoficial, ok? Vamos já apresentar elas. Antes, um recadinho aí dos nossos patrocinadores e anunciantes. Estou hoje com a Thaís Oliveira, formada em estilismo e coordenação de moda e posteriormente em modelagem de vestuário pelo Senac. Atua como estilista e modelista no próprio ateliê, produzindo peças sob medida para clientes finais. Thaís, bem-vinda ao Intalks. Obrigada. Olá, Caio. É uma alegria, um prazer estar aqui. Espero conseguir contribuir aí com esse assunto, que é um assunto tão rico, né? Porque quando a gente fala de figurino, a moda, ela tá falando sobre pessoas, né? Então, o figurino, ele tá aí justamente para trazer a personalidade dos personagens, que é uma coisa que a gente pode levar para nossa vida também. Eu sou formada em estilismo, também sou modelista, né, do meu próprio ateliê, trabalho aí com sob medida, sou uma apaixonada por figurino, tive aí um breve curso na área de figurino, mas sou uma apaixonada por esse universo. Espero acrescentar. Com certeza. Fico muito feliz com o seu convite ter aceito. Eu e a Thaís, a gente já conhece já há alguns anos, começamos lá no ensino fundamental 1, para você ver, faz muito tempo, alguns anos. Bom, e ela trouxe também a amiga dela, que é a Luana Freitas. A Luana, ela é formada em design de moda pelo Centro Universitário Belas Artes e produção de moda pelo Senac, São Paulo. Estilista, design de estampas e ilustradora de moda com foco em figurino, tendo também a sua própria marca. Luana, bem-vinda ao Intalks. Muito obrigada pelo convite, Caio. É um prazer estar aqui hoje, principalmente Thaís. Trabalho tantos anos com ela também, mais de 10 anos também. E principalmente pelo tema que figurino foi o que me levou à moda. Foi o motivo de eu estudar moda. Então espero colaborar com o talk de vocês. Maravilha. Eu fiquei muito feliz quando a Thaís trouxe o seu nome, porque é algo que acrescenta, né? Então, creio que vai ser muito agregador. Quando tem mais de uma pessoa, acaba sendo bem mais interessante, né? Porque uma acaba abordando um tema, outra acaba abordando outra coisa, aí vão se encaixando, vamos lembrando algo do tipo. Isso é bem legal. Para começar, eu queria fazer uma pergunta para as duas, e pode uma responder depois a outra. Por que vocês decidiram escolher a moda? O que isso chamou a atenção de vocês? Como que foi a sua jornada até fazer o primeiro curso e depois a formação e encarar aí o mercado de trabalho ou tendo que se virar, né, com o seu próprio ateliê, com sua marca? Como que foi isso para vocês? Pode começar, Thaís. Bom, eu comecei o interesse pela moda por conta da criação. Eu sempre fui muito criativa, gostava muito de criar e gostava muito do processo criativo das coisas. Então, se você falasse, Thaís, eu vou te mostrar o processo criativo da construção de uma geladeira, por exemplo, eu estava querendo assistir. Eu gostava muito de ver como as coisas eram feitas, de ver um material se transformando em alguma coisa. E a minha mãe costura, então eu via ela sentando na máquina de costura com um pedaço de tecido que minutos depois se transformava em outra coisa. Aquilo para mim era mágico. Então, esse foi o meu
primeiro incentivo, essa parte do criar, de pegar uma matéria-prima e transformar em outra coisa. E daí também depois eu fui para o artesanato, me aventuro às vezes na marcenaria, eu gosto muito dessa parte criativa. Mas depois, já na adolescência, acredito que por conta do primeiro curso de moda que eu fiz, que foi o estilismo, que abrangeu bastante coisa da moda, começou a me chamar a atenção essa questão da expressão. Porque a moda é expressão, né? A gente reflete no exterior aquilo que a gente é interiormente, a gente tendo consciência disso ou não. Então, isso foi o que me chamou a atenção nesse segundo momento, e eu acho que essa é a principal razão de eu continuar, porque é uma coisa que eu acho muito rica e que está diretamente ligada ao figurino também. Então, essa foi, resumidamente, a minha trajetória aí. Bacana. Eu não fui desde criança. Quando eu era criança, eu nem gostava de ganhar roupa, para começar. Mas eu gostava de ganhar fantasia. A minha tia é professora de infantil, né? Então ela tinha muitas fantasias. E eu me fantasiava de tudo que ela tinha. E quando eu fui ficando adolescente e tal, que eu fui começando a ter um interesse pela roupa. Tanto que numa festa junina eu resolvi fazer a minha roupa. Eu não gostava de festa junina. Eu queria fazer uma roupa diferente, porque eu não queria igual a todo mundo. E aí, com o tempo, chegou colegial. O que você vai fazer na faculdade? Aí, gente, não sei, aquela pressão que você não deveria ter com 18 anos, mas fazem em você. E, de repente, eu fui pesquisando curso de moda. Falei, acho que eu vou fazer moda, porque tem a ver com arte, né? Uma coisa, eu queria fazer coisa artística. Uhum. E na minha família, falar artista no Brasil? Nunca, né? Não pode, imagina. E aí, eu fui pra moda. E a minha mãe não confiava que eu ia querer fazer uma coisa artística mesmo. Eu fui no curso técnico, onde conheci a Thaís. Só que eu fiz produção de moda porque eu tinha pavor de costura. Falei, não, eu vou para um negócio onde eu possa produzir. E o figurino estava incluído na produção. Foi por isso que eu escolhi. E aí, fiz o curso, me apaixonei, deu errado a ideia da minha mãe de me fazer desistir de fazer moda. E aí, entrei para a faculdade e descobri um mundo. Descobri a história da moda, que é onde eu fiquei obcecada pelos períodos, por cada detalhe de como cada roupa conta sobre aquela sociedade da época. Então, o que funcionava no Brasil no século XIX não era a mesma coisa na França, nos Estados Unidos. Então, foi descobrir esses universos que me fixou na moda e nunca mais soltei. E aí, meu TCC foi de figurino. Legal. Então, não larguei mais. Assim, aí foi a história da moda que me deixou, assim, mais fissurada em moda. Foi algo que Sim. te chamou muita atenção para Foi. tipo, não, realmente é isso que eu quero fazer. É, exato. Que bacana. Comigo foi quase a mesma coisa quando eu decidi estudar cinema, né? Eu faço produção audiovisual. E aí as primeiras aulas é o estudo do cinema, como que o cinema foi se construindo, se caracterizou lá no início lá dos anos 1900, enfim. Então tem toda essa particularidade onde você passa a conhecer melhor como que tudo surgiu, né? Sim. Eu gosto muito de história, então é Eu algo também que me Sim. fascinou. Acredito que vocês tenham esse mesmo pensamento. Sim. Uma coisa que eu queria perguntar, e talvez o pessoal esteja em dúvida, qual seria a faculdade específica de moda? Existe algumas outras áreas correlatas, por exemplo, tem moda, tem figurino, tem, enfim, uma infinidade de alguns cursos. Mas hoje o principal e a principal escola que a gente tem como referência hoje aqui no Brasil, qual seria? Pode vocês duas mesclar. Depende. Quando eu tava procurando, como eu sempre fui apaixonada pelo Senac, porque eu fiz curso lá e sempre fiquei muito focada nisso, na época foi 2015. Era dividido entre modelismo e criação. Então você tinha que escolher entre ser um estilista e criar ou ser um modelista e fazer a peça em si. E aí eu fiz produção, mas eu queria saber tudo. Então eu não queria escolher, porque eu sabia que eu era mais pra criação, mas eu queria saber fazer. Sempre tem um lado nosso que aguça mais pra alguma coisa, né? Eu não queria ficar presa assim, eu só vou criar. Eu quero ter pelo menos uma base do que é uma modelagem, do que é uma costura, por mais que ainda hoje eu não goste, Thaís me salva nesses momentos. Mas era uma coisa que eu ficava meio em dúvida, e aí eu encontrei a Belas Artes, que juntava tudo. Então tinha tudo. Apesar que eu procurei curso de figurino. Específico. Eu queria fazer faculdade de figurino, e não tinha. Tinha Eu acho que hoje ainda não tem. Eu acho que não tem específico. Tem, tipo, figurino e cenografia pós. Ou cursos livres também. Talvez livres. lá fora tenha? Lá fora tem. Inglaterra tem, com certeza. Estados Unidos, eu acredito que ainda tenha. Eu perdi um pouco de procurar isso, porque acabei colocando a mão na massa. Eu meio que... Mas eu ainda tenho a vontade de fazer a pós.
em figurino. E aí, como eu queria ir pro figurino, eu precisava da faculdade para isso. Uhum. E na minha cabeça, se eu fizesse os dois juntos, porque figurino você faz criação, mas você tem que pôr muito a mão na massa. Não existe você ficar passando Sim. uma coisa para outra. Então, juntar tudo para depois a pós de figurino. Quando eu me formei, sumiu a pós de figurino. Acho que voltou. Hoje em dia acho que voltou, mas na época eu não achava. Mas eu não sei se deu uma crise nacional no cinema, no teatro, o que aconteceu, porque a minha intenção é trabalhar com teatro. Uhum. Apesar de trabalhar no cinema, mas o teatro eu gosto do ao vivo. Sim. Então, sumiu. Hoje, faz pouco tempo que eu pesquisei, ainda existem cursos. Uhum. Na Belas Artes parou de ter, mas eu acredito que o Senac ainda tenha pós em figurino e o curso ainda é dividido, modelagem ou criação. Ou criação. Seria um dos principais. É Sim. porque na moda tem muita coisa que pode ser feita. Então, por exemplo, os cursos que a gente fez quando a gente se conheceu. O meu, que é de estilismo, se eu fosse resumir, a gente poderia dizer que o estilismo é tudo aquilo que envolve até o momento em que a peça de roupa fica pronta. Uhum. Então, costura, pesquisa, o corte, a própria modelagem. E a produção de moda está mais ligada ao que vem depois da peça pronta. Então, aí vem visual merchandising, né, na arrumação ali das vitrines, consultoria de imagem e estilo, Editorial. foto, editorial. Então, toda essa parte, depois que a peça está pronta, a gente chamaria de produção de moda. O figurino, ele pode dizer que ele está ali entre os dois. A gente se encontra ali. Porque o Foi ali que a gente figurinista- se encontrou, inclusive. Exato. Porque Legal. o figurinista, ele pode atuar tanto produzindo as suas próprias peças, que daí entraria no estilismo, quanto tendo uma pessoa, um estilista que vai produzir as peças para ele. Que legal. Então, se eu pudesse dizer aí uma dica de curso, Uhum. estudar história da moda, Muito importante. essencial, história da arte, figurinista precisa saber história, é o primordial. E também saber a relação moda e pessoas, ter esse olhar antropológico mesmo para a coisa, que é o essencial. E cultura também está muito Muito entrelaçado, né? importante. Porque, por exemplo, não é o mesmo estilo de roupa que a gente encontra em um determinado país. Por exemplo, aqui no Brasil, por ser um país tropical, Sim. né, a maioria das roupas são um pouco mais confortáveis, Sim. enfim. Mas, por exemplo, vamos para Inglaterra, já é um outro estilo, né? E outra, isso é a mágica do figurino também, né? Porque ele tá falando que o personagem ali, sobre o personagem, Sim. mas fala onde ele tá, que época do ano está, é primavera, é verão, você tá no Brasil, você tá na França, onde você tá. E precisa de história para Sim. isso. Você se fizer figurino, moda é uma coisa que às vezes eu pego clientes que são um pouco perdidos nessa parte. Você pegou moda, você vai ter que saber história, não importa. Você não vai fugir disso. Sim. Para mim era um sonho assim, estudar Uhum. história, estudei história da arte, história da moda. Mas tem pessoas que às vezes não é costurar, fazer roupa, tal, e não, você precisa Sim. ter esse contexto, senão você não vai vi pra um frente. tecido bonito, vou criar a partir daquele tecido, acabou. Tem pessoas que são assim, Como se fosse só isso. só isso. Tem um em 1 milhão que nasce com esse talento. Mas assim, geralmente você precisa ter um contexto por trás para saber o porquê. Também tem o vender. Uhum. Para quem que você vai vender aquilo? Até no roteiro, o que é esse personagem? Uhum. Quem que é o meu público para aquele personagem? Então, quando a gente fala de figurino, eu tava até pensando nisso, porque eu não sou a maior fã de Star Wars, com todo respeito. Quem gosta de Star Wars, todo respeito, mas Olha. eu não posso falar que tipo, é um figurino ruim, porque ele é muito marcante. Uhum. Então teve um estudo para aquilo e foi criado, igual o Senhor dos Anéis, se criou uma sociedade Sim. dentro daquilo. Teve um estudo. A gente muito atrás disso. vamos abordar muito sobre cinema aqui daqui a pouco. Eu gostaria que vocês comentassem como que é o processo de criação de vocês. O cliente chega até vocês e fala, eu quero tal peça, ou ele já chega com uma referência, ou tem alguns que chegam, tipo, sem nada, e tipo assim, Thaís, cria algo, Luana, eu quero algo a partir disso. Como que é todo esse processo para vocês? Tem todas essas opções aí. Imaginei. E o mais difícil é justamente quando eles não sabem. que... A gente estava até conversando no caminho, eu e a Luana, que é uma coisa que eu fico um pouco indignada. Não deveria, mas eu fico. Da pessoa não saber o que ela gosta. Porque eu entendo o não saber comunicar através da moda, porque justamente esse é o nosso trabalho, é nisso que a gente vai ajudar. Mas a gente precisa do pré. Se a gente for pegar um roteiro, por exemplo, a gente precisa entender quem é aquele personagem. Então, com os nossos clientes, é assim, a gente precisa entender quem é a pessoa, qual é a realidade,
em qual ocasião que ela vai usar aquela peça, o que que ela gosta, qual o clima. E às vezes a pessoa não traz nenhuma informação. Então isso dificulta muito, porque o nosso trabalho, mais do que fazer uma peça de roupa, é justamente contar essa história, contar quem é essa pessoa, para onde é que ela está indo, qual é a relação dela naquele evento. Então, um casamento. Quem ela é nesse casamento? Ela é a noiva? Ela é uma madrinha? Uma convidada? Então, todas essas informações a gente consegue transmitir através da roupa. Então, tem os clientes que já vêm com uma ideia mais clara, daí ajuda bastante, mas quando eles não vêm, a gente faz esse trabalho de quase de psicologia, de ir ali atrás, de Quase quem é uma você, terapia com o cliente. quem é você, o que que você quer transmitir com essa roupa. Mas é um processo bem interessante. Eu tenho um muito oposto, que eu trabalho com estamparia também. Na minha marca eu mexo com fã-clubes e shows, essas coisas. Então a pessoa às vezes quer a música inteira numa estampa. Nossa. E aí você explica, olha, não dá pra colocar a música Possível. toda, ou ela quer, sei lá, muitos detalhes, ou sei lá, quando é diva pop, eu quero todas as eras da Beyoncé numa camiseta só. A gente pode tentar fazer, mas assim, se você pode focar em uma, qual que você mais gosta? Qual que você quer a principal? Assim, existe uma conversa, existe os dois opostos. Ou a pessoa realmente não sabe o que ela quer, ou ela quer tudo. Então, às vezes, até pra roupa mesmo, assim, não dá pra você usar uma saia de pedraria pesada pra você ir, sei lá, num casamento de dia. No de noite, você também não vai ficar confortável com isso. Sim. Então, assim, existe esses dois opostos, assim. Todo dia você tentar entender a pessoa. Eu sempre falo pra Thaís, respirar fundo, falo assim, não. Quando a pessoa, eu trabalhei já com estudante de moda, assim, eu tento ter um pouquinho mais de paciência, eu falo, não, tá no processo, então vamos lá. Você se coloca vamos no conversar. lugar. Eu me coloco, já tive lá, vamos lá devagar. Lugar, eu já ajudei a fazer TCC de figurino, mas assim, geralmente a galera de figurino, elas vêm mais animados. Eles vêm assim, porque eu quero fazer assim, 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 vem mais animado. O pessoal mais assim de coleção, quando é grupo, parece que eles estão um pouco, sabe, não tão muito afim, assim, mas geralmente, assim, quando eu vejo galera de figurino ou que vai pra uma área muito mais artística, a pessoa vai com sangue nos olhos, sabe? Tipo, quero fazer assim, 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 e sabem o que querem. E Por quando... conta das referências, Por conta né? das referências que Sim. eles já carregam. Uhum. Legal. Assim, é muito um negócio de tipo, moda não é comprar roupa. É uma coisa que eu escutei na minha primeira aula. Você gosta de moda, você gosta de comprar roupa, ok, mas moda é você entender o contexto em si, e você ter referências. Sim. Então, eu lembro de um professor que falou pra mim, qualquer coisa pode ser uma referência. Um papel de bala pode te dar uma inspiração pra você fazer o que for. Então, eu acho que é isso que é importante carregar. E geralmente os clientes que vocês atendem que às vezes não têm um pouco de noção, eles costumam aceitar bem, por exemplo, as dicas de vocês, ou tipo assim, ou se já tiveram experiência que tipo, ah não, não quero isso mesmo, teve cliente que bateu o pé e falou, não, eu quero desse jeito, e você fala, ó, não é adequado. Enfim, já aconteceu isso com vocês? Não. Até que não tanto. Depois de uma conversa, da gente alinhando ali o que a pessoa quer, com como a gente pode transmitir isso, até que fica tudo bem, de maneira geral. Eu também nunca tive grandes problemas. Geralmente, eu As sempre maiores escuto- dificuldades seriam o quê? Tipo, chegar ao nível aceitável daquilo que ele pretendia? Qual que seria a maior Acho que dificuldade chegar no no processo? consenso da ideia. Da ideia. Tipo, é isso aqui que a gente vai produzir. Ah. Estamos de acordo? Eu Chegar geralmente nesse ponto. escuto muito, tipo, o que que vocês querem? Assim, que eu quero, assim, assim, assim. Aí eu trabalho com o que é possível de acordo com o que é. Então, geralmente, tem coisas que são impossíveis. Então, a gente conversa. E quando a pessoa vê, às vezes eu faço até o que é impossível pra ela ver. Olha, você tá vendo que não vai dar certo? Eu perco esse tempo, às vezes, só pra pessoa ficar tranquila e falar assim, não, realmente tem que ir pro outro lado. Nunca tive, assim, de bater o pé e tal. Você explica, você conversa. Até hoje, né, sempre foram muito abertos Uhum. com isso de escutar, a maioria sempre pede para agregar, né? Então é muito difícil ter um ou outro, né? Assim, mas é mais empresa que bate mais o pé e fala assim. Vocês costumam atender bastante empresas, tipo companhias grandes, assim? Eu já peguei algumas marcas, mas no meu caso é mais desenho técnico, é mais a parte para ir para costura. Tipo, eu faria o desenho técnico e iria para Thaís, Sim. como que ela montaria a peça. Hoje está muito terceirizado algumas ocupações, algumas áreas dentro do setor de moda, que, por exemplo, tem uma marca, uma empresa, vamos supor aqui, Calvin Klein. E não que a Calvin Klein tenha esse costume, mas, por exemplo, vamos
imaginar uma marca brasileira, talvez nova no mercado, e eles não tenham um próprio modelista ou estilista dentro da empresa. Então eles acabam terceirizando, vou chamar tal pessoa para fazer o desenho técnico, e aí aqui vai fazer todo o processo criativo, aqui já vai o processo de produção, enfim, para poder rodar no caso, essa peça ou até mesmo essa coleção. Acontece muito isso? Tem bastante, e eles procuram justamente nessas partes mais técnicas. Então, modelagem, ficha técnica, eles têm uma pessoa ali que cuida da parte de criação, a pessoa mais criativa, mas que às vezes não é uma pessoa que executa, né, que dá forma à peça. Então, a gente também pega trabalhos freelancer nesse sentido. A Legal. grande maioria é mais a parte técnica, assim, de criação eles já geralmente têm. Eu imaginei, até porque acho que esse nível mais técnico é um pouco mais escasso no mercado, não? Sim. Profissionais assim. Está ficando cada vez mais. Costureira mesmo. Encontrar uma costureira com menos de 40 anos, por exemplo, é muito difícil. Nossa. Eu sou uma exceção, por exemplo. Eu fiz um trabalho no ano passado como bordadeira, e costureira lá, a mais jovem, tinha por volta de 30 e pouquinho. Você não encontra mais essa mão de obra. Não tem. O pessoal que está entrando na moda não quer saber de produzir. É raro. E é raro você encontrar uma pessoa que vai fazer assim que você tá imaginando. Eu sofri muito no meu TCC com isso, porque só eu da minha sala fiz figurino. Não sei por que esse preconceito, mas demorei muito pra achar costureira pra fazer. Nossa. Uma mão de obra E eu achei um mês antes das fotos, e a Simone fez um milagre com o que eu tinha. E ela, assim, ela é incrível. Hoje ela faz cosplay e tudo. Legal. Ela é maravilhosa, mas assim, é muito. E eu passei por muitas. Eu lembro que uma me deixou na mão, assim, faltando pouquíssimo tempo. Nossa. Então, é sofrido. Quando eu acho a costureira, que agora eu tenho a Thaís do lado sempre. Mas assim, quando tinha épocas que ela tava muito ocupada fazendo coisa e não conseguia, era difícil. Costureira e modelista, pra mim, são os mais raros. Imagino. Eu já até, tive até experiência com a Thaís esses tempos que era pra gente ter gravado um pouco antes, né? Só que a gente não conseguiu uma data. Falei, não, fica tranquilo, eu sei que é corrido pra você. E realmente, agora vocês falando, eu tenho essa um pouco mais notoriedade do que, né? Que realmente acontece, porque às vezes vocês vão pegar um projeto, demora o quê? Semanas pra terminar, às vezes meses. Às vezes sim. Não é? No meu caso, depende da noção do cliente. Porque o desenho, eles acham que assim, 2 minutos tá pronto. Tá tudo pronto, depende. E pedem muita alteração pra você Muita também. alteração, mas a alteração é mais novos, assim, mais estudante. Qual seria o prazo, por exemplo? O cliente chega até vocês e fala assim, eu quero um figurino dessa forma. Qual prazo você costuma dar? Esse aqui vai umas 2 semanas, 3. Como que seria aí? Ou vai depender muito. Eu acho que depende. Porque tem figurinos que você faz do zero, tem figurinos que você faz produção, correndo em brechó, de loja, depende. Tem que fazer toda uma pesquisa. Uma pesquisa. Só na pesquisa de uma semana, pelo menos. Dependendo do que. Se for um figurino, uma pessoa, eu colocaria 1 mês. Porque tem a parte de pesquisa, alinhar a ideia, pesquisar material. Se for uma coisa sob medida, tirar as medidas, fazer prova. 1 mês. Aqui a gente tá falando, sei lá, um personagem. Eu quero fazer, sei lá, um personagem. Cosplay, a pessoa chega lá. Mas aí o cosplay você já tem a ideia pronta. Ela já tem, eu quero, sei lá, Sakura, eu quero ela. Quero desse episódio desse jeito, você sabe. E aí, no caso, da Sakura, seria cosplay do zero. Não há brechó que você vai achar. É engraçado vocês falarem isso, porque geralmente não se vê muitas, por exemplo, loja de fantasia tem mais o padrão e o que tá mais na hype. Mas, por exemplo, um personagem específico você não encontra em loja de fantasia. Então, aí vai à procura de um estilista, de um modelista, para poder criar tudo do zero. Então, acho que tem crescido muito, né? A procura, geralmente quando tem eventos assim, por exemplo, como KiCon, a galera costuma procurar mais, né? Sim, até porque em loja de fantasia, além dos tamanhos serem limitados, o tecido também. São peças que são feitas para serem usadas como fantasias. Então, às vezes não tem um tecido que é de moda. São tecidos mais de decoração, tecidos mais inferiores nesse sentido. Vocês costumam pegar bastante projeto assim, tipo de cosplay mesmo? Cosplay eu nunca executei. Eu já cheguei a mandar orçamento para as pessoas, mas eu ainda não chegou a executar. Faço mais produção, que aí tem um brechó que eu amo, que se chama Casa Juicy, que aquele lugar é meu paraíso. Que tem tudo. Tem armadura, tem figurino shakespeariano, tem tudo. Tem todas as épocas. Todas as épocas. Lá
um lugar maravilhoso. Então, mais produção, assim, do zero. Uhum. Só se chegar alguém com um anime muito legal, aí vamos fazer. Mas, assim, vamos é fazer. raro. Não sei se é porque eu não tô muito no nicho do anime, por mais que eu goste. Eu não sei se eu não tô muito ali, mas... Só um detalhe aqui, a sua estampa da sua camiseta foi você que criou. Que bacana, Wicked. Wicked. Vai vir filme em 2024 só pra Que os legal, fãs de Wicked. Estamos esperando há muitos anos isso. que bacana. Você comentou, Luana, sobre que você gostaria de trabalhar especificamente com teatro, né? Teatro. E hoje o audiovisual, a cultura, a arte, o teatro, tá muito entrelaçado juntos, né? Então, por Muito. exemplo, a gente costuma ver muito estilista, figurinista, modelista trabalhando em produções audiovisuais, por exemplo. Vai fazer um filme, vai ter que ter um figurinista lá para, Uhum. né, ter toda a pesquisa, orientação de figurino e tudo mais. Você ainda se vê imersa nesse conceito de, não, ainda vou trabalhar com teatro, ainda é algo que eu quero, e eu sei que tem muita coisa que eu posso fazer, agregar. Sim, com certeza. Eu falo do teatro porque é uma coisa que eu consumo muito e eu tô Aham, muito presente. Mas você me fala, vamos fazer um filme, vamos fazer um curta? O que for aham, contar histórias. Eu gosto disso, do aham, contar histórias, e eu gosto como a roupa uhum. conta histórias. Então, assim, pra mim, cinema, TV, novela, dizem que novela é complicado, né? Mas novela, adoraria fazer. Eu acho muito incrível. Mas assim, entrando ainda nesse assunto, você sabe que às vezes é um período longo de trabalho, Sim, né? Porque, por exemplo, uma sim. novela, às vezes, tirar uma novela aí 9 meses, um filme às vezes é um processo demorado também, Sim, né? Então é muito. um trabalho bem assim, Sim, mas é um constante, né? trabalho. Eu falo que figurino, quando eu faço, às vezes eu nem sinto. Aham. Porque teve uma época da minha vida que até a Thaís brigava, que eu tava 3 horas da manhã trabalhando. Não dormia. Não dormia, porque às Nossa. vezes eu fico tão ficcionada no projeto, é Aham, com figurino que isso acontece, geralmente, que eu não aham. consigo, eu quero fazer, eu quero desenvolver. Sim. E aí Já passei por isso você com perde as as minhas, coisas. com as minhas edições. Às vezes eu falo, não, eu quero entregar essa edição logo, leva a Sim. madrugada, vou e durmo só de manhã. Não é. Porque é aquilo do próprio, da pessoa, né? De querer terminar logo aquilo e Sim. De você querer ver acaba pronto. ver Ou você pronto. já tá tão envolvido ali que você nem vê o tempo passando. Às vezes eu tô tão Aham. envolvida em pesquisa, fazendo a criação, que eu não tô vendo o tempo passar. Caramba, que legal. E você, Thaís, você costuma se imaginar nessa área, tipo, trabalhando só pro teatro ou pra TV, algum projeto Então, específico? teatro eu nunca pensei, mas eu penso na parte de cinema justamente por contar histórias. Claro que no teatro Sim. também tem isso, mas eu acho que no cinema eu conseguiria com um pouco mais de tranquilidade, talvez. Porque eu tô querendo. Não sei se tranquilidade é a palavra, né? Porque também não É é que eu tranquilo. gosto do caos e ela é a tranquila. Ah, Exato. tranquilidade. Mas uma coisa que não vai ser ao vivo, Aham. sabe? Já me traria essa tranquilidade. E eu gosto muito de cogitar essa possibilidade justamente por poder contar histórias. Então, Uhum. ter ali um personagem com uma vida interessante, com uma personalidade bacana pra gente retratar, seria muito bacana. Agora eu queria saber de vocês uma referência na moda. Não sei se a gente tem muitos brasileiros, mas se tiver, vocês podem soltar, tá? Uma grande referência para você pode ser pessoas que estejam vivas ou até mesmo que já se partiu, mas uma referência para você, Luana. Quem que você, tipo, é a sua maior inspiração, assim, uma grande referência que você gosta muito na moda? Nada. Tem dois estilistas que eu gosto muito, que é o Ronaldo Fraga e o João Pimenta. O João Pimenta faz colaboração de figurino de teatro. Ele Aham. fez Romeu e Julieta, que não é um Romeu e Julieta convencional, é um Romeu e Julieta João Pimenta mesmo. Pra mim, ele é muito, ele desafia muitas coisas, ele mistura muita textura, ele é Aham. diferentão, assim. Sim. Gosto. E o Ronaldo Fraga é o oposto, que não fica tanto no preto, ele é a explosão de cores. Ele, nossa, também pra mim ele é o cara, assim, falando de moda brasileira, pra mim Aham. esses Os dois dois. são E alguma muito. internacional? Alexander McQueen, Vivienne Westwood, os dois falecidos, né? John Galliano, gosto muito das coisas que ele faz. Mas acho que a Vivienne Westwood, que inclusive é inspiração pra Cruella, Aham. pra mim ela é a maior, assim, movimento punk, né? Ela praticamente inventou o movimento punk no quesito moda. E você, Thaís? A nível Brasil, eu também falaria Ronaldo Fraga, principalmente depois de um desfile que eu assisti dele na São Paulo Fashion Week de 2014, se eu não me engano. Foi um desfile que me marcou,
justamente por conta da história que ele contou através das peças. Uhum. E mais recentemente eu conheci o Jorge Feitosa. Participei no começo do ano de uma oficina de criação com ele e com o Alexandre dos Anjos, que eles desfilam pela Casa de Criadores. E eu gostei muito do trabalho dos dois, gosto dos dois, mas o Jorge especificamente me chamou a atenção porque ele trabalha muito com a sulanca, que são retalhos de tecido que muitas vezes seriam descartados Uhum. lá do Pernambuco. E ele traz essas peças, esses retalhos mesmo que seriam descartados e coloca nas criações dele. Então, é muito bacana a maneira como ele faz isso. Internacional, também gosto muito do McQueen, a gente tem um gosto parecido, eu e a Luana. Christian Dior, que também não está entre Sim. nós mais, mas Genial. marcou história, não tem como falar de história da moda sem citar o Dior. Deixa eu pensar em alguém que ainda vive. Eu não pensei em ninguém que ainda vi. Eu gosto de uma personalidade que não era da moda, era da música, Victoria Beckham. Eu gosto muito da marca dela. Ela traz uma alfaiataria moderna, desconstruída, muito criativa. Eu fiquei muito surpresa quando eu comecei a acompanhar as coleções dela, porque achei bem bacana e é uma pessoa que eu gosto de acompanhar. Legal. Vamos então entrar na parte de cinema, que a gente tem muito o que falar, Uhum. inclusive sobre Oscar, sobre figurino. E uma pergunta bem particular aqui para vocês duas. Vocês preferem figurinos de época ou depende muito? Tem os atuais que eu também prefiro Eu acho que a gente concorda. E é figurino de época. de época. Por que que tem isso, né? Eu acho que eu fui assistir algumas entrevistas de alguns estilistas e muitos falavam sobre figurinos de época. Eles gostam porque é muito. muito específico, né? Tem tanto a parte da riqueza da pesquisa, de você ir Aham. atrás da história, ir atrás dos detalhes, quanto da parte técnica também. É muito mais difícil você produzir uma peça de época do que uma roupa contemporânea. Aham. Então, um figurino, quando ele é de época, ele é bem feito, Aham. ele muito provavelmente vai levar uma estatueta, por exemplo. Aham. Porque o trabalho é maior e precisa ser mesmo. Sim. Eu acho muito A maioria, né? A maioria dos filmes, por exemplo, de época, geralmente costumam ganhar Uhum. nas premiações. Porque- E a gente não fala só de Oscar, porque tem muitas, né? Sim. A gente tem o BAFTA, a gente tem o Globo. Sim. Então, Eu sempre falo que é uma viagem no tempo. sim. E aí eu descobri que isso me emocionava muito, figurino de época, a primeira vez que eu fui no Casa Juice e tinham roupas da época. E eu não sei porque eu comecei a chorar de emoção. Eu vi um corset De ver assim, algo. do século XIX, eu fiquei, meu Deus, alguém usou isso. Sabe quando você começa a pirar na É. peça? Alguém usou isso, deve ter acontecido isso. Figurino de Pensar que a época. pessoa que usou não tá mais aqui, mas a peça Peça dela ainda está. Tinha umas historinhas de terror com as peças lá também maravilhosas. Mas, assim, figurino de época é outro. Você viaja. Viaja. É diferente. Que legal. Na opinião de vocês, como que a moda ela pode ser tão influenciada de uma certa forma criativa, né, de todo o processo criativo no cinema, no audiovisual? Tipo, são elementos assim essenciais, mas, por exemplo, na visão de vocês, é algo tipo assim que vocês bateu o olho no filme e fala, nossa, esse cara deve ter um trabalho para ter feito essa peça. Como que vocês costumam ter essa visão? Ai, difícil. Da inspiração, você diz? Isso, Como de uma pegar inspiração no inspiração, cinema. isso. Depende muito da história, porque pode ser tanto uma inspiração da parte dos recortes, às Aham. vezes uma coisa diferenciada, a maneira como aquela personalidade foi retratada, as roupas. Um exemplo prático que me inspirou. Ah, Cruella. O figurino é um figurino que, se eu fosse falar dele, eu ficaria 1 hora só falando dele, porque eu enxergo muitas nuances e muita coisa subliminar, digamos assim, né? Muita coisa, muita mensagem escondida ali naquele figurino. Mas tem muita coisa no figurino da Cruella que são peças que eu diria que podem ser usadas de duas formas. Então, por exemplo, ela criança, chegando no primeiro dia na escola, ela tá com um blazer, que aparentemente é como todos os outros. Ela entra na escola e o blazer, ela coloca ele do lado do avesso e se transformou num blazer dupla face. Porque cada dia na escola ela tava com o uniforme customizado e nesse primeiro Bacana. dia o blazer era dupla face. sim. Daí teve aquela festa onde ela aparece naquela cena icônica do fogo que revela o vestido Aham. vermelho. Também Que é uma peça que se genial. transforma. É.
tem aquele final, que eu não vou dar muito spoiler, mas da saia que se transforma num paraquedas. Então, são todas peças que são duas em uma. E que contaram a história do filme. Super. Que Nossa, contaram a história do filme. desde o começo. Começou Cruella, você já consegue observar ali Sim, elementos, características muito fortes, assim, sim. questão de figurino. Então, para mim, ficaria nesse filme especificamente essa questão de fazer peças que nela uma peça conte mais de uma história, que também tem a ver com a própria Stella barra Cruella. Uhum. São duas pessoas em uma, né? Tem Sim. a história ali do alter ego, então também tem essa questão simbólica. Eu gosto quando é riqueza de detalhes. Eu sou uma pessoa que escolhe o filme por figurino. Uhum. É difícil escolher por sinopse, eu vejo pelo figurino. É. Então, vou dar um dos que eu acho que quem me colocou no figurino foi da Maria Antonieta, da Sofia Coppola. A riqueza de detalhes que é feito ali, pra mim é um negócio. Eu virei fã da Maria Antonieta. E ela não é uma figura histórica que você deveria ser, mas a importância que ela teve dentro da moda e como isso foi mostrado naquele filme, me ganhou no figurino. Porque você tá falando, né, de uma época extremamente complicada na França, extremamente tensa. Mas ali é um filme praticamente de moda, que é contado por uma visão de uma adolescente que tá. Ela é rainha, ela tem dinheiro e ela gasta dinheiro na moda. E eu falo que ela foi a primeira influencer que existiu. No mundo foi Maria Antonieta, né? Então. Inclusive, o filme é muito bom. É ótimo, porque é uma adolescente. Eu sempre falo, gente, todo mundo fala da Maria Antonieta, gente, eu concordo. Talvez eu não concordo muito com guilhotina, né? Mas assim, ela foi uma pessoa bem, né, na época Sim. cruel, muita gente sofreu por causa dela, mas ela era uma adolescente. E aquele figurino, pra mim, ela era tanta coisa clarinha, tipo um soco na sua cara de cor, né? É. Então, assim, eu acho que esse filme influenciou depois muitas coleções, né? Sim. Depois várias coleções foram pelaquela cartelinha. Sim, tem um filme muito interessante lá, falando um dos primórdios do cinema, um classicão, que é O Vento Levou, que ditou moda, ditou como que os vestidos de casamento foram criados a partir dali, né, daquele filme. E não só ele, muitos outros. Então, acontece muito isso hoje na indústria. Sim. Tipo, muitos estilistas acabam se inspirando para fazer algo de acordo com uma obra cinematográfica, algo do tipo. Sim. E a gente vê muito isso acontecendo também no universo do teatro. Muitas inspirações que são tiradas de obras cinematográficas, até mesmo de livros, né? Sim. Então, de inspiração, assim, de influências, tá em tudo quanto é lugar que contém a cultura e a arte, né? Acho que a moda vem a partir desse pressuposto, né? De realmente aquilo que vocês falam, contar uma história, né? E a inspiração vem muito disso. E na moda, né? Quando a gente fala em desfile, geralmente os desfiles contam uma história. Tem um porquê tal roupa começou e porquê tal finalizou. Geralmente os estilistas os maiores, assim, meu preferido já falecido, Alexander McQueen, ele fazia verdadeiros espetáculos nos desfiles dele. Você não falava que aquilo desfile, aquilo é uma apresentação, é um show. Aquilo não era um desfile. Até, né, Chanel ainda faz muito disso. Dior também. A Dior, cada ano eles se superam. Então, é legal que dentro da moda, na moda, a gente é ensinado, tipo, vocês vão ter que contar uma história. Não existe, tipo, você fazer uma roupa por fazer. Sim. Assim, você vai ter... Isso, pelo menos, foi muito colocado pra mim. Mas meu primeiro professor era figurinista, né? Então, talvez tenha sido, né, por isso. Você tem que contar a história com a sua roupa. Então, até hoje, qualquer coisa que eu crio, mesmo pra cliente, aquilo tem uma história. Sim. Que legal, que bacana. E outra coisa também, elementos que complementam. Não é só, a gente não está falando só de criar uma peça, um vestido, enfim. Mas, por exemplo, uma joia. Às vezes vocês imaginam um modelo, falam, ó, tal joia ficaria excepcional nesse figurino aqui. Acessórios, a parte de beleza, cabelo, A parte de maquiagem. produção. Titanic, né, gente? Titanic. Inclusive, quero falar sobre ele também. Titanic é uma obra-prima. Em todos os sentidos, pra mim. É um filme que eu já assisti muitas e muitas vezes. Que bacana. E você falou de joia, eu lembrei de uma colaboração que teve de moda e cinema, que foi o Grande Gatsby. O último que teve com o Leonardo DiCaprio. Ah, sim, o último, mas acho que o primeiro ganhou o Oscar de figurino. Os dois levaram. Que era da... As duas versões. Isso. E nesse último, teve uma colaboração da Tiffany
com o filme. Eles produziram a tiara que a personagem Daisy usa, e depois eles criaram uma coleção inspirada no filme, que daí foi Legal. vendida. Inclusive aqui no Brasil chegaram as peças aqui. Nossa, Foi bacana. uma intersecção aí, moda e cinema. Vamos já introduzir essa parte do cinema e do Oscar. A gente teve uma percussora, né, ganhadora de grandes prêmios, que inclusive é a maior hoje, que é a Edith Head, ou Head. Não sei se vocês me corrijam se estiver errado, mas Edith Head, ou Head, ela tem 8 prêmios da Academia por figurino e 35 indicações. Então, um dos mais famosos, ela começou, na verdade, a premiação de figurino começou lá em 48. Então, de lá pra cá, inclusive teve 2 subcategorias quando iniciou, que é a categoria de filme preto e branco e depois a colorido. E aí, só lá em 67 que o Oscar decidiu mudar e falou, não, vamos deixar uma categoria só porque, afinal, tudo bem que naquela época tinha muito filme preto e branco, né? Sim. Uhum. Então, e aí o universo das cores, né, a tecnologia das cores renovou, revolucionou, e aí eles acabaram dividindo isso em 2 subcategorias. Mas, por exemplo, falando da Edith, que inclusive ela é uma inspiração da personagem Edna dos Incríveis, que Maravilhosa. ficou muito, Maravilhosa. o pessoal fala, nossa, ficou muito parecida. Por quê? Porque pegou característica dela mesmo, né? Sim. E a personagem ficou muito, assim, intrínseca realmente naquela formulação do personagem da Edith. E queria que vocês comentassem, tá? Alguma coisa que vocês gostam da Edith, ou alguma especificidade que vocês lembram dela. Mas só para comentar aqui, dos filmes que ela acabou ganhando, tá? Tem o Tarde Demais, que é um super clássico de 50. Tem Sansão e Dalila, A Malvada, que é um super clássico também que eu gosto muito. Ganhou o melhor figurino para ela. Um Lugar ao Sol e Roman Holiday. Também ganhou Sabrina com a Audrey Hepburn. Eu amo essa mulher. E não só Sabrina, a Audrey também fez My Fair Lady e ganhou também como figurino. A Audrey também é um ícone, né? ícone. Eu assisti todos os filmes dela muitas vezes. Eu gosto muito dela. A Audrey é incrível. E uma outra atriz que eu gosto muito, que é Ingrid Bergman, que eu gosto muito dela também, e a do Hitchcock, vou lembrar aqui o nome dela, depois eu falo. Mas assim, muitos filmes clássicos que ditaram a moda, inclusive a Edith contribuiu muito com isso, né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco o que vocês sabem, o que vocês gostam da Edith. Você quer falar, amiga? Você que conhece mais? Ai, gente, ela é muito pioneira, né? Eu acho que ela, pra mim, né, na minha timeline da cabeça, ela começou o figurino. Ela que começou a dar voz pro figurino, falar, aqui, isso também é importante dentro de um filme. Eu acho que ela foi a que, né, teve o maior destaque. E é muito difícil escolher só um filme que ela fez, assim. É muito difícil, porque na época era muito raro, né? E ela marcou, eu falo, ela marca direitinho as épocas do filme. O que é anos 40, o que é os anos 50, assim. Ela é muito... É difícil falar dessa mulher, porque pra mim ela é muito... Incríveis eu assisti por causa da Edna Moda, gente, porque ela é difícil falar dela, mas pra mim ela foi a primeira e ela que deu a cara pro figurino e falar, aqui, isso é importante, não é só o roteiro, o cenário, o figurino é de extrema importância. Pra mim ela, e Edith é o nome da minha mãe, tá? Sério? Eu não conhecia só pra uma curiosidade. Que legal. Teve uma curiosidade aqui sobre ela, que ela tenha ganhado o Oscar que é o que a gente tá falando da Audrey, que é o Sabrina. Porém, não foi ela que desenhou as peças em si, né? O figurino. Ela acabou ganhando. Né? Isso, foi o Givenchy que fez o figurino, né? Que desenhou a peça. Porém, ele fez no ateliê dela. Então, a Paramount, na época, associou, não quis dar crédito pro Givenchy, não entendo porquê, queria saber também, mas associou por ser no ateliê dela, que ela já tinha um nome, né, no mercado, associou ela ao prêmio. E aí ela acabou ganhando esse prêmio, mas quem fez mesmo de Sabrina foi o Givenchy. Esse bonequinho de luxo, ele fez também? Não lembro. Bonequinho de luxo, acho que sim. O Givenchy porque ele e a teve Audrey... uma boa parceria, a Audrey e o Givenchy. Eu tava lendo sobre. E a outra atriz eu lembrei, Grace Kelly. Grace Kelly, sim. Nossa, ela tem umas peças ali. O Hitchcock é uma coisa também de louco. A cartela do Hitchcock.
O Hitchcock, pra mim, é o melhor diretor. Ele é Uma, muito incrível. uma que eu conheci o Hitchcock, não só no clássico Psicose, né? Todo mundo fala, Hitchcock é o quê? Psicose. Não, gente. Tem muita obra do Hitchcock, Tem muito boa. Janela Pássaros, o Indiscreta, Tempo que Pássaro, Cai. muito. Então, tipo, hoje ele é um diretor que eu tenho como, tipo, meu favorito, primeiríssimo lugar, Hitchcock. Tem uma coleção dele, enfim, eu gosto muito E meu do irmão Hitchcock. também. Eu sempre tento pegar uns. Sim, eu sei. Eu amo. E aí, o Hitchcock teve uma parceria muito grande com a Grace Kelly, né? Sim. E ela, muitas das vezes, alguns materiais que eu li, alguns jornais da época, falava que a Grace, ela ajudava muito na participação, na colaboração dos figurinos, de escolher as roupas, assim, ditava algumas opiniões De ali, opinar. muito legal. E ela Sim. foi, se eu não me engano, não foi Miss, ela foi em um país, ela acabou casando com Um nobre, não um era? nobre, Eu não isso, ela lembro virou o título princesa. dele. É, algo por aí. E até ali ela ficou, tipo, muito caracterizada, não só na indústria, mas como uma grande pessoa que ditava moda na época, né? Sim, o vestido de noiva dela virou inspiração de muitos depois. Sim. O próprio vestido de noiva da minha mãe não foi proposital, acredito que minha mãe nem conhecia ela na época, mas comparando, é claro a inspiração. E com certeza foi inspiração para muitos outros também. Tem uma coisa que naquela época o cinema que meio que ditava um pouco a moda, né? Porque as atrizes Muito, eram as modelos, Sim, assim, vamos dizer. Então, a Grace Kelly, a Marilyn, a Audrey Audrey. foram as que percussoras, carregaram né? a moda, gente. Naquela época só davam elas, praticamente. Sim. Eu queria entrar num assunto aqui bem polêmico, hein? Olha lá. O Oscar de 2016. Teve uma polêmica lá do melhor figurino, que assim, não aplaudiram, né? A plateia, né, não comemorou o Oscar da estilista figurinista, né, londrina, que é a Jenny Beavan, que ela ganhou por Mad Max. Né? A Luana vai falar maravilhosamente bem sobre isso, que ela adora esse tema. E o que acontece? Ela foi com uma jaqueta. E aí o pessoal começou a... Como assim uma estilista de moda vir com uma jaqueta dessa? E ela veio com uma jaqueta de rock, despojada mesmo, que ela criou com o símbolo lá do filme Mad Max, enfim. Mas, na verdade, o pessoal, os convidados ali, não gostaram muito do figurino dela e começaram a falar mal e isso... E o bom que, tipo assim, ela não liga pra essas coisas. Ela pode falar o que quer, inclusive teve atores que até apagou o tweet reclamando sobre o figurino dela. Essa jaqueta aí que tá mostrando. Vocês ficaram sabendo disso na época ou não? Eu ouvi burburinhos, mas eu fiquei um pouco... Eu não tenho nada contra o filme Mad Max, mas eu não acho que merecia melhor figurino, tá? Então, Eu tenho um sério problema com filme de fim de mundo que ganha figurino, gente. Pós-apocalíptico. Nossa, eu tenho um sério problema com isso, eu não gosto. Eu falo assim, gente, eu aceitei Star Wars que eu achei merecido, aceitei Senhor dos Anéis que eu achei merecido, Mad Max eu não aceito. Eu acho que esse foi o ponto da polêmica, não foi tanto pela jaqueta em si, acho que a jaqueta o pessoal usou como algo para poder comentar, mas o fato de Mad Max ter ganhado melhor figurino naquele ano que foi a grande questão. Assim, eu geralmente só acompanho o Oscar mais pela parte de figurino. Eu também. Então, assim, e eu raramente me envolvo em brigas por causa disso. Mas nesse caso, eu fiquei um pouco, gente, pra mim não fez Eu sentido. tento evitar as brigas também. Alguns grupos que eu participo de cinema, nossa, eu tento evitar ao máximo, porque tem um pessoal que... As pessoas são muito apegadas. Muito, Tipo, você pode não gostar das coisas. É, assim, seu direito, sim. né? Tipo, eu falo, gente, volta a falar do Star Wars. Eu já tentei assistir, não gostei, mas eu acho o figurino genial. Não tem o que falar daquilo. As pessoas reproduzem muito bem feito, não tem o que falar. E a Jenny vocês devem gostar por conta de Cruella. Sim. Né? Cruella. Vamos falar sobre Cruella? Cruella é um negócio, né? Que a Thaís já introduziu um pouco, falou sobre o figurino, mas se você quiser comentar... Eu sou muito suspeita pra falar de Cruella, porque eu sou muito fã Disney, pra começo de conversa, e quando Cruella começou assim, eu já entrei no hype muito só pelo trailer de Cruella, por causa do figurino. Do figurino. Porque pegava muito dos anos 70 também, né? E aí tinha um personagem que tinha um brechó, e ele tinha um pouco de referência ao David Bowie. Eu fiquei naquilo, gente, só por esse personagem já vai ser um filme incrível. E quando dentro do filme se falou de moda, ela era uma estilista, nossa.
Porque conta Foi. toda uma história, né, por trás Conta. dos Tudo, figurinos, as Sim. a cores, moda as introduzida no filme peças, desde o início. a cartela de cores, por exemplo, uma coisa que eu reparei. A Cruella tem uma cartela de cores muito específica, Tem. que é vermelho, preto e branco. E quando ela tá como Estela, tem um pouquinho de verde, cinza, sempre cores escuras. Os outros personagens, se vocês repararem, eles estão sempre na cartela dos tons terrosos. Isso me chamou a atenção por quê? Porque preto e branco são duas cores que chamam muita atenção pelo contraste. Aham. Vermelho é a primeira cor que o nosso olho detecta. Então, na Cruella ficaram as cores mais vibrantes, as que têm maior impacto e que chamam mais atenção, Aham. enquanto que os outros personagens que ganharam uma notoriedade por conta da relação que eles têm com ela, Aham. o figurino tem essa cartela que é também secundária, com cores que a gente percebe num segundo momento. Então, isso é um detalhe muito pequeno, muito específico, que só quem estiver muito atento vai reparar, mas que eu não duvido de que tenha sido proposital. E não fugiu da época, Não porque eram fugiu, né? tons usados na época. Sim. Foi muito bem pensado. A Foi muito Cruella. fiel, fidedigno, né? Sim. A Cruella, vilões Disney, né? É. É um dos vilões Disney. Então, o vermelho tá em muitos, as Muito. cores muito vibrantes, tá É. em muitos. Até o próprio desenho, né? Eles pegaram o carro, né? Do Aham. desenho e colocaram, e ela é exatamente com a mesma cara. Mesma cara. Idêntico. Mas já é Disney, né, gente? É Disney, é. Ah, lembrei, vamos voltar a falar da Grace Kelly aqui. Ela foi princesa de Mônaco. Ela casou com um príncipe lá em 56. 56. E aí peguei essa informação aqui. Bom, vamos falar sobre Titanic, então. Titanic. Acho que Vamos. Titanic é um tema legal, né? A gente já tá indo pro finalzinho já, mas tem algumas coisas que a gente pode comentar aqui bem brevemente. Titanic, o vestido da Rose, aquele vermelho, que ficou muito, né, Super característico, né, na época. Eu não sei se vocês sabiam, provavelmente, mas foi decorado com pérolas de vidro. Essa peça levou mais de 1000 horas para poder concluir esse trabalho. Sim. Aquele vestido ficou assim, Impecável, né? ficou muito marcado para personagem e para atriz Sim. também, né? E numa cena muito importante, né? Que foi aquela cena Sim. principal do casal, que é o que Sim. quando você fala de Titanic, além da joia caindo, né? Aham, Você lembra daquela cena. aham. E aquele figurino dela. Levou Uma 11 coisa. Oscars, com certeza deve ter levado figurino. Levou Levou figurino, figurino, levou. né? levou. Gente, muito. Aquele filme Não é tinha muito. como, só Não por tinha esse como. vestido. Todo o trabalho, não só o técnico das muitas 1000 horas, mas a pesquisa, De você todos, colocar de cada todos. detalhe, porque parece que é uma questão de detalhes no sentido de, vamos encher de coisas, Aham. mas não é nesse sentido. É a história que cada uma dessas coisas está ajudando a contar. Legal. Sim, e aí a gente fala muito da Rose, que é a principal, mas você olha em volta, todo mundo ali tá com figurino Sim. impecável. Você não Uhum. tem o que falar de ninguém ali, não tem erro. Uhum. Erros históricos, assim, que eu falo, não tem. E sabe o que é legal? Que o filme, ele mergulha na época, na década antiga, né? Meados Década de de 20. 20. década de 20, e construi muito bem uma história ali, e principalmente o figurino. E aí o filme volta para os anos 90, Uhum. né? No começo e no final, e também é retratado bem o figurino. Sim. Sim, e isso Da época, ajuda né? a gente a separar esses momentos, saber o que está na década de 20, o que é contemporâneo, Aham. faz muita diferença. Acredito que o figurinista desse filme deve ter tido um trabalhinho, né? Com De certeza. pesquisa. Ele, os assistentes, todo mundo que estava envolvido. Esses figurino de época é uma coisa que dá um trabalho, inclusive, uma menção a um filme nacional que fizeram Aham. de época, que se chama Aham. Perdida, que é a adaptação de um livro, da Karina Aham. Ricci. É recente, se eu não me engano, né? Sim, É com a e Giovanna- com a Giovanna Gridio, Gridio, é. isso. Eles fazem figurino do século XIX. E é o meu livro preferido da vida, e eu tava com muito medo dele ser adaptado. Eu tava É. com muito medo por causa do figurino. Tem muito isso, né? Tipo assim, a gente gosta muito do livro e fala, meu Deus, e agora? Sim, é um livro que me tornou leitora, então eu tenho um apego muito grande para essa história. E se passa, tem contemporâneos, né? Se passa no século XXI, mas vai pro século XIX. Eu falei, como que eles vão fazer figurino de época no Brasil? Deixa eu ligar pra ela aqui, você precisa de ajuda? Eu fiquei com muito medo. Eu falei, gente, aí quando saiu o trailer eu fiquei mais calma. Vai. Tá Ficou bem feito. E E ficou amou o muito filme. bem feito. E amei o Ficou bom? filme. Ficou bom. Assim, Legal. sempre vou preferir o livro, mas a adaptação, Boa, né? Ficou bem ótima. feita. Uma outra curiosidade, Audrey Hepburn, ela ganhou lá pro figurino de My Fair Lady. E o vestido dela, o branco, ficou muito caracterizado.
Ele foi leiloado por 3,7 milhões de dólares. Uau. Vocês sabiam disso? Não sabia que tinha sabia. sido leiloado. Alguns vestidos, tipo, ficou muito na época, quando foi lançado, ficou muito intrínseco é muito associado ao ator que interpretou, Uhum. né? E hoje costumam ter certos leilões, por exemplo, teve um vestido da Marilyn que foi comprado recentemente, não sei quantos milhões, pela aquela um modelo mulher do Kim Kardashian? Kim Kardashian, Ai, mulher do Kanye West. outra polêmica. É. Outra polêmica. Gente, por quê? Poderiam ter feito uma réplica. Eu não cancelo pessoas, mas nesse caso eu cancelei. Eu falei assim, não, eu não acredito que ela estragou o vestido na Melly pra nada. Sabia que vocês iam ter que falar. Foi um negócio que eu fiquei, não, ela não fez isso. E a filha dela tem uma jaqueta do Michael Jackson também, que costuraram as mangas pra menina ir tirando. Nossa. Foi a do Jim, talvez. Eu não lembro, porque eu vi tão rápido. Quando eu li só a matéria, eu falei assim, eu não vou terminar de ler isso. Aí eu vi um youtuber falando, não, porque costurou as mangas da jaqueta original pra filha usar. Eu falei, não, gente, porque ela é muito fã do Michael Jackson, faz uma réplica, cara. Aquilo é histórico, não pode. Porque, não é deixar, tipo, a história ali, né, como ela... E aí a pessoa não teve nem sequer, tipo, vamos dizer assim, um respeito Não. pela peça original, né? Tipo, Não. E, por mais que ela tem... Claro, ela tem dinheiro, tem sim, a dinheiro, pessoa faz o tem que todo o direito quiser com de o comprar, faz dinheiro, o que quiser. lógico, óbvio. Mas por ser uma peça, tipo assim, que tem uma história por trás. Compra, sem- guarda, coloca num lugar assim, bonito. Tem coisas que deviam ser intocáveis, né? Porque faz parte da história. Tinha que estar num museu, assim. A Merlin, pelo amor de Deus, gente. O vestido do Kennedy que ela cantou lá. Pelo amor de Deus, não dá. Bom, já estamos encaminhando para o final. Eu separei aqui alguns figurinos, lógico que eu não poderia fazer esse podcast sobre figurino e não discutir com vocês algum deles, tá? Eu trouxe aqui alguns do Oscar lá de 2020, algumas atrizes, alguns atores, e gostaria que vocês comentassem a visão de vocês. Ah, é legal, bonito, não, mudaria isso, mudaria aquilo. A gente pode começar? Bora. Sim. Vamos lá, e depois eu quero falar sobre a Ruth, tá? Ruth Depois a gente fala Carter, adoro. Ruth Carter, depois a gente fala sobre ela, para finalizar. Mas vamos passar por alguns figurinos aqui. Bom, lá no Oscar de 2020, teve esse figurino aqui que eu achei bem peculiar, que é da Kristen Wiig. Tá passando aí na tapete tela. vermelho. Tapete vermelho, isso. Ela tava usando, né? E aí, o que vocês acham? Olha, eu sou do time que no tapete vermelho eu gosto de ver referências ao último trabalho que aquela pessoa fez. Uhum. Eu não sou do time de Chamar a gostar de atenção. extravagância. Chamar a a atenção, extravagância né? pela extravagância. Uhum. Eu gosto justamente da história. Tem um porquê? Ah, não, só quero chamar atenção, então me incomoda um pouquinho. Tipo, Lady Gaga pra você, passou Não, longe. é que a Lady Gaga, ela contava uma Eu história. passo um panão pra Lady Você Gaga. passa Eu pano? passo um panão pra Lady Gaga. Menos na parte da carne, assim, porque eu me preocupo com os Nossa, animais. Foi Mas polêmico, assim, hein? aquilo eu não Aquele gostei. ano foi Mas complicado. ela entrar dentro de um ovo no Born This Way, assim, super tá passando um pano pra É que ela. assim, a Lady Gaga, ela transmitiu uma mensagem, a gente que não sabia ler. Eu acho que é isso. Não, Tem e o isso negócio da também, carne né? também, mas não achei necessário. Mas ela é artista, não vou discutir com a artista, E né? ela tá mais tranquila agora. Ela tá focando na outra era dela, né? no Ela tá depois do cinema. Joanne, ela... Na carreira de atriz. Legal, vamos pra esse outro aqui, que é o Spike Lee e a esposa. Gosto. Gosto também. Eu gosto. Gosto muito, principalmente porque tem sempre aquela conversa, né? Que os homens não mudam Não muito, inovam. né? Mudou muito, É né? sempre preto, azul, a camisa branca. É, eu gosto. Quando os homens vão pra chamar atenção, eu acho legal, porque eles se É. foram pra. Vamos lá. Uhum. Já que então estamos falando de um homem, vamos falar sobre esse outro aqui, ó. Timothée Chalamet. Onca. Esse foi diferente, não é um É uma blazer Eu vejo uma social, referência algo, aviadora ali, né? não é? É interessante. Cruz. É interessante por conta É. da referência. É um ícone de moda hoje em dia, não é? Dizem Sim. que é, né? Uhum. É que eu não acompanho muito ele, eu só tô agora empolgada com o Onca. Porque eu tô muito curiosa. Gostou do figurino de Wonka? Eu amei. Eu acho que pegou a referência do de 71. Aham. Então eu fiquei, acho que vai ser um bom filme. Muita gente não... É que é muito dividido, É né? dividido. Muito dividido, porque tem gente que gosta muito do Johnny Depp. Eu gosto muito Uhum. do Johnny Eu Depp, gosto porque ele é um dele. talento incrível. Ele é. Sim.
Mas muitas pessoas ficaram meio assim por conta do filme dele, 2005, né? Se não me engano, 2006. Eu gosto, Mas eu gostei. eu gostei. Só que eu acho que a gente compara, né? É, eu acho tem que não muita tem essa como de comparar. São muito diferentes. Porque eu acho que o diretor quis, né? O Tim Burton quis dar a assinatura dele ali. Fazer algo totalmente renovado, Sim. novo. E não se espelhar no que já foi feito, Sim. né? E agora a Warner traz o espelho do que aquilo que já foi feito, alguma referência, easter eggs. Enfim, vamos pro próximo. Billie Eilish. Essa Ela, aqui é um Chanel, hein? ela tem o estilo dela, né? A Billie É. Eilish eu não gosto nem de ficar falando, porque eu acho que combina com ela. Ela tá sendo ela. É. Por mais que a gente fale, eu não acho essa roupa legal. Mas ela segura o look. Porque é ela. E isso é uma coisa interessante, que às vezes a gente tem um gosto estético específico, mas quando a pessoa usa algo que representa ela, ainda que a coisa em si a gente não goste, Uhum. tem a ver com a pessoa. Então, Nós somos exemplos disso, porque ela não gosta de rosa e eu amo rosa. Ela odeia brilho, eu gosto de brilho. Então, assim, quando eu ponho, sei lá, alguma coisa pink com brilho, ela fala que fica bom em mim, porque combina comigo. Combina. porque tá justamente trazendo pro exterior características Sim, interiores da e eu pessoa. detesto amarelo. Quando ela põe amarelo, eu falo, nossa, como ficou bom. Geralmente. Ó, penúltima antes da gente ir pra última. Essa aqui é a Sandra Oh, Ai, eu acho Eu ela acho maravilhosa. lindo. Grey's Anatomy, ela fez Acho. a série Ela é incrível. Dos looks que eu Killing lembro Eve. dela em tapete vermelho, ela tá sempre E esse elegante. vestido aqui, uma característica bem assim, forte, né? Não só de cores, mas também algo que Volume. remete, o volume, né? Algo que remete talvez a algo de época. Sim, esse daí foi de que ano? 2020. 2020. Foi pro Killing Eve? Esse é Tony Awards? Não, esse aqui é o Oscar Oscar mesmo. Ela foi mesmo? convidada a isso. Eu acho lindo. Eu também gosto. Eu acho, Eu acho que ela tem um eu gosto acho que também tá no sob medida, assim, tá no... Uhum. Tem uma extravagância, mas não é algo além. Ela é muito elegante, né? Eu Ela acho que ela ela... Ainda mais por ser as- asiática, né? Por ser Sim. oriental, assim, tem mais esse, né? Dá Sim. esse vislumbre, né? Porque é totalmente diferente, assim, do que a gente tá acostumado a ver. Ela é incrível. Vamos falar da Jane Fonda como última aqui. Eu gosto, principalmente por ser uma senhora usando. Esse Uhum. vermelho, eu gosto. Que ficam julgando muito as pessoas mais velhas, porque pode usar isso, não pode usar isso, não tem Sim. idade. Eu gosto quando fazem isso. Olha a Meryl Streep que ditou a moda lá em O Diabo Veste Prada, né? Nossa, Que é um dos demais. filmes E Mirandas são reais, viu? são reais, né? As Mirandas são reais. Não só a Anna Wintour, né, que inspirou a personagem dela, mas tem muitas outras. Ah, já encontrei Muitas. algumas pelo caminho. São reais. Que legal. Pra gente finalizar, quero que vocês falem sobre a Ruth Carter. Tá, a Ruth, ela ganhou 2 Oscars aí, inclusive pela Marvel. Ela é a primeira mulher negra a ganhar Oscar na categoria de figurino. Ela ganhou pelo Pantera Negra, né, o último que teve. E sabe o que é legal falar sobre ela? Porque ela se imergiu numa cultura africana. Ela fez toda uma pesquisa, não que os figurinistas, claro, todos fazem uma Sim. pesquisa, Uhum. mas isso ficou tão intrínseco na Ruth que ela saiu falando, dando entrevista. Não, eu conheço agora eu posso falar com propriedade, com notoriedade sobre esse assunto. Sim. Ela trouxe algo muito característico mesmo da África e que todo mundo ficou super encantado, né? Sim. E o que vocês acham dela? O que você acha sobre o trabalho dela? Que vocês podem falar a respeito? Eu amo que ela trouxe um universo dentro da pesquisa. Ela criou um universo do Pantera Negra. A Thaís que me chama mais pra ver filmes Marvel, então ela que me manda as referências, geralmente. Então, quando ela me mandou um figurino, inclusive que eu fiz uma ilustração pra ela, Uhum. Da Okoye. a riqueza de detalhes daquilo é uma coisa que se fica, como que ela pensou nisso? E tem muita pesquisa por trás, que a gente não tá... A gente Se não comunica sabe. muito com a gente, com a Sim. história. Eu acho Sim. muito rico o quanto ela buscou no continente inteiro, porque muitas Sim. vezes a gente fala de África e por mais óbvio que seja que é um continente, a gente pensa que é uma cultura única, Uhum. quando na verdade tem muitas culturas ali dentro daquele continente convivendo juntas, e ela foi atrás de diferentes países, diferentes tribos, pegou referência de cada um deles. Então tem referência do Ghana, do Sudão, da Etiópia. É muito rico nesse sentido, e a construção de cada personagem também. Cada personagem tem um figurino com características muito específicas e é muito interessante. A gente tem tempinho ainda? Temos. Eu acho Pra muito finalizar. rico o figurino da Nakia, por exemplo. Se vocês repararem, no primeiro filme, o figurino dela é todo verde.
em todos os lugares, em todos os contextos, tudo verde. Daí chega no segundo filme, até a metade do filme, ela não tá de verde. E eu acho isso muito interessante, um easter egg, porque verde é a cor da tribo dela. Uhum. Então ela tinha algo de identitário com essa cor, de lembrar de onde ela veio, quem ela é. E no começo do segundo filme, dando aí um spoiler, quem não assistiu, vá assistir. Ela tá, né, de luto, ela tá fora de Wakanda. Então, o fato dela não estar de verde, pra mim, trouxe uma mensagem de um sentido de fuga. Até por conta do luto mesmo, do tipo, quero esquecer as últimas coisas que eu vivi em Wakanda. E aí, do meio do filme pro final, quando ela vai ali atrás da Shuri, de resgatar a Shuri, ela volta a usar verde, então é como se ela estivesse resgatando, como se ela estivesse lembrando de onde ela veio, quem ela é e o que ela deve fazer a partir de então. E todos os personagens, os principais, têm um figurino muito específico, em cores, em modelagem, em linhas que também contam as suas histórias. Que legal. Bacana. Meninas, eu adorei esse bate-papo. A gente já tá vamos já encerrar, tá? Já estamos indo pro encerramento. E uma última coisa. Quero que vocês falem um filme muito marcante pra vocês, um filme que vocês gostam muito, que vocês têm por inspiração, enfim, que algo que vocês lembram assim, vai assistir um filme, lembra sobre cinema, fala, pô, aquele filme me marcou bastante. O filme favorito seu, Luana? Difícil, né? Porque deve ter tantos. Mas tira um aí como principal. Eu acho que eu vou de Peixe Grande. Peixe Grande. Gosto muito. É Legal. um filme que marcou minha infância, assim, É gosto. Tim Burton, né? Tim Burton é o meu diretor preferido. Uhum. Então, assim, eu não podia não falar do Tim Burton. Você mencionou que eu já me consigo falar do Tim Burton. Peixe Grande é muito especial esse filme e tem um figurino impecável. Legal. E você, Thaís? Nossa, um filme. Tem um que ele é pouco conhecido. Ele foi produzido aqui no Brasil sobre um imigrante ucraniano que chama Ivan. Ivan Bojico, se eu não me engano. É uma história muito bonita, eu gosto muito dele. Legal, que bacana. Então, pra gente encerrar, queria que vocês deixassem aqui o contato de vocês, né? Para se caso apareça oportunidade de trabalho com vocês, com esse talento que a gente tem aqui hoje, falando sobre moda, ditando opiniões. Luana, pode deixar suas redes sociais, deixe seu contato aí. Como que a gente acha hoje? Meu Instagram é luanafreitas.designer. Lá é onde eu faço as camisetas de cultura pop. Ano que vem vamos entrar no cinema e no teatro também. Legal. E eu tô mais no Instagram. Aí tem o site, que é www.luanafreitas.com, que é onde tá todos os produtos que eu faço. Além das camisetas, quadros, os moletons, e tô disponível. Todo trabalho de moda que tiver. Tendo projeto, só mandar. Só mandar, isso aí. E você, Thaís? Eu tô no @amodadethaís no Instagram, que é um Instagram novo. Eu vou começar a produzir conteúdo para ele agora. Legal. E a ideia é que tenha tanto um viés de conversa, como a gente teve aqui, e também a parte prática, mostrar o processo das coisas, que eu sinto que as pessoas têm curiosidade, né, de saber como faz uma peça, e a modelagem, que a modelagem tem muita matemática, por exemplo, e tem muita gente que não sabe que moda tem matemática. Então, é a parte difícil do curso. @amodadethaís. Estou lá. Legal, é isso aí. Galera, eu quero agradecer vocês que estão acompanhando aqui a gente até agora nesse assunto tão interessante. Você que gostaria de se aprofundar mais, se imergir nesse assunto, né, sobre a moda, tem alguns filmes aqui marcantes que a gente mencionou e que as meninas deixaram dicas aí bem interessantes, tá? E quero deixar para você aqui já pedindo para você seguir o canal, se inscrever se não é inscrito, tá ok? E o nosso Instagram que vai ter as próximas novidades, próximos episódios aqui. Quero agradecer mais uma vez a sua presença. Deixe sua opinião, comentário, ajuda a gente a divulgar também esse trabalho que tá super bacana, acredito. Né, meninas? Sim, É isso com aí. certeza. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.